Bom dia a todos, graças e paz da parte de Deus, do nosso Senhor Jesus. Vamos dar início a mais um culto aqui na Igreja Batista de Vila Diva. Agradeço a Deus por esse momento, agradeço ao pastor por conceder esse momento, para mim aqui estar dirigindo, pastor presidente Rodrigo Capuzzo, e aos irmãos presentes, e aqueles também que estão acompanhando aí pelas transmissões, E aqueles que puderem ficar em pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, amém? Dando início a esse culto. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, 2 e o 3. É uma palavra muito conhecida da parte de Deus para os nossos corações. E 14, 1, 2 e 3, que diz assim, a palavra de Deus: próprio Jesus Cristo, quando estava aqui sobre a face dessa terra, dizendo aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou, pois, preparar lugar. Se eu não vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Essa palavra proferida por Jesus Cristo, dias antes de ele estar orando ali no Getsemane, dias antes da sua traição, dias antes da sua prisão, dias antes do seu julgamento, passado dias antes ali da sua humilhação e dias antes da sua crucificação e ressurreição. Ressurreição e não reencarnação, como muitos e alguns aí de outras seitas, vou dizer assim, professam, Mas nós cremos na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E como diz o texto, ele foi o quê? Preparar um lugar para nós salvos em Jesus Cristo. E não podemos assim ter tudo o que queremos sobre a face dessa terra. Não podemos depositar o nosso coração para as coisas dessa terra, porque muitas das vezes as coisas dessa terra querem o quê? Roubar essa palavra dos nossos corações, porque Jesus Cristo foi preparar um lugar para nós, para mim, para vocês, para nós salvos em nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma morada para nós. Aqui talvez não temos uma morada, não temos onde ficar, mas os salvos em Cristo Jesus têm-se uma morada no céu, porque Ele foi preparar lugar. Ele pagou um alto preço por isso, por mim, por você, porque Ele nos ama. E nós temos que entender que estamos no mundo, estamos aqui, mas nós não somos do mundo, somos peregrinos, estamos aqui de passagem, porque há uma morada para nós no céu. Então nós temos que tirar o nosso coração, porque muitas das vezes deixamos os nossos corações ser levados pelas coisas do mundo. Como diz a palavra de Deus: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E muitas das vezes nós perdemos o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nosso amor está no mundo, nas coisas do mundo. E essa palavra diz aqui que é para a gente crer em Deus.
depositar a nossa confiança em quem? Em Deus. E muitas das vezes temos depositado a confiança em tantas outras coisas, em tantas outras pessoas, e não depositamos a confiança naquele que foi preparar uma morada para nós, uma morada. Porque muitas das vezes acontecem coisas, né, que a gente espera que chegue e não chega, coisas que dão errada, enfim, isso tudo vai deteriorando aquilo que há em nossos corações, e perdemos o foco, que é essa simples palavra aqui que nosso Senhor Jesus Cristo deixa para nós, né? E não devemos deixar turbar o nosso coração. Eu não sei como vocês chegaram aqui hoje, de que maneira que vocês estão aqui hoje. Uns provavelmente chegaram animados, chegaram no pique todo. Outros, mais ou menos. Outros, talvez chegou aqui se arrastando. Mas Deus sabe como você chegou aqui e por que você chegou aqui. Então, não se turbe o vosso coração. Não se deixe levar pelas coisas desse mundo que está perturbando, que está querendo acobertar, que está querendo abafar Jesus Cristo em seu coração. Não deixe isso acontecer. Isso daqui é uma promessa para nós. É uma promessa para mim, é uma promessa para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz assim, que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria Ele e não o faria? Ou faria Ele e não confirmaria? O que pode querer fazer com que isso não venha acontecer para as nossas vidas? Herdar essa morada no céu. Só mesmo nós. Se nós deixarmos ser levados pelas coisas desse mundo. Amém? Vamos orar, depois nós vamos louvar o Senhor. Senhor Deus e Pai, agradeço ao Senhor, sou grato ao Senhor pelo sacrifício vicário da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, a qual herdamos a salvação advinda do Senhor, meu Deus, a qual herdamos a vida eterna, Senhor, algo a qual nossas mentes, pela limitação da minha mente, Senhor, não consigo dimensionar a eternidade, Senhor, a eternidade a qual não há um começo, a qual não há um fim, Senhor. Seja o Senhor para com a tua igreja, Senhor. Seja o Senhor para com a membresia da tua igreja, aqueles que estão aqui nessa manhã de hoje, que se dispuseram a estar aqui para louvar, adorar ao Senhor, para ouvir da tua palavra, dando direção para nós, Senhor, porque a sua palavra direciona, a sua palavra capacita, a sua palavra fortalece, e precisamos da tua palavra em nossos corações, todos os momentos de nossas vidas, Senhor. O Senhor venha cuidar, o Senhor venha derramar das tuas bênçãos, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor, em meio à tua igreja. Faça-se presente, Senhor. Não nos deixe à mercê das ciladas do adversário, Senhor. Seja o Senhor cuidando de cada um de nós, desde o maior ao menor, Senhor. Desde o momento que proferimos com os nossos lábios e cremos em nosso coração, como diz a tua palavra, no Senhor, porque só o Senhor é sobre as nossas vidas, seja para com o nosso pastor Rodrigo Capuzzo, seja para com o pastor Ricardo aqui presente, Senhor. Faça-se presente nesse culto de hoje, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Vocês estão bem? Amém.
Deus, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos para o momento de... a gente vai fazer um momento agora de intercessão, amém? Eu gostaria que os irmãos, aqueles que pudessem dobrar vosso serviço, vamos estar orando, tem alguns pedidos aqui, alguns acontecimentos, e a gente vai colocar diante do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Senhor Deus e Pai, agradeço ao Senhor por esse momento e recorremos ao Senhor, colocamos diante da Tua presença, Senhor. Peço ao Senhor para com a nossa irmã em Cristo Jesus, a Cida, Senhor. Seja o Senhor para com a Tua filha ali, Senhor. Seja o Senhor diante do mover do poderoso, sobrenatural do Senhor ali. Seja o Senhor ajudando, seja o Senhor fortalecendo ali, seja o Senhor livrando-a desse processo pela qual ela está passando, dessa enfermidade, seja também para com o nosso irmão Dirceu ali, que está lado a lado, acompanhando todo esse processo, Senhor. Ajuda teus filhos aí diante dessa situação, Senhor, para que nós tenhamos testemunhos em meio à tua igreja. Peço ao Senhor também para com a nossa irmã, que era para estar presente aqui nesse momento de hoje, Juraci, Senhor, seja para com a tua filha ali, Senhor. Seja o Senhor se fazendo presente, seja o Senhor fortalecendo, seja o Senhor removendo todo esse incômodo sobre a sua vida, todo esse processo pelo qual passou dias anteriores. Faça-se presente ali, Senhor, que haja cura de vinda do Senhor ali também, Senhor, que não fique nenhum agravo, nenhuma sequela diante desse processo, Senhor, porque sabe bem o quão importante ela é para o nosso meio também. Peço ao Senhor também, Senhor, para com a nossa irmã em Cristo Jesus também, que era para estar presente aqui nesse momento, Senhor, que mandou o recado. Faça-se presente para com ela, Vanessa, Senhor. Faça-se presente, livra a Vanessa de todo esse processo pela qual ela está passando ali, Senhor. Todas essas dores que ela está acometida, Senhor, esse processo que tem ali feito com que ela não pudesse estar aqui hoje, nesse momento, diante da tua presença, Senhor. Mas eu sei que o Senhor está ali, eu sei que o agir do Senhor, creio no agir do Senhor, creio no milagre do Senhor, meu Deus, e faça-se presente para com esses que estão assim, e aqueles, Senhor, que também passam por dificuldades, por problemas assim, de enfermidades, ou seja, qual seja o motivo que é desconhecido para comigo, Senhor, que não chegou até nós assim o pedido, Senhor, mas entra com providência, entra com socorro ali, mudando essa situação, Senhor, revertendo essa situação, porque apresentamos diante do Senhor um Deus poderoso, Deus fiel, misericordioso, que és o Senhor para fazer aquilo que não podemos fazer com as nossas próprias mãos, com o nosso entendimento, Senhor. Por isso recorremos ao Senhor e clamamos ao Senhor para assim exercer, Senhor, para que haja testemunhos para glorificar o nome do Senhor em nosso meio, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aí eu gostaria de saber se há alguém que está nos visitando nessa manhã de hoje. Há algum visitante nessa manhã de hoje? Amém. Tem um irmão aqui, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor pela visita do nosso irmão em nosso meio, amém? Seja bem-vindo, viu, meu querido? E volte mais vezes, em nome de Jesus. É um prazer tê-lo conosco aqui. Nós também temos algumas comunicações, né? Eu não sei se no telão vai aparecer as comunicações. As comunicações seria a ceia do Senhor. Próximo domingo, né? Teremos a ceia do Senhor. Os irmãos podem se assentar, viu? A ceia do Senhor no culto da manhã às 9h30 e às 18h30. Também, muito importante também, a escola bíblica dominical. Próximo domingo estarão aí os professores. Você que quer se aprofundar, quer aprender mais, esteja conosco aí. Muito importante isso para o meio da igreja. Também no sábado
sábado próximo nós estaremos fazendo a visita ao SIAT 2 ali no abrigo, né? Sairemos daqui na parte da manhã e eu acho que umas 11 horas já estaremos de volta, se tudo correr bem. Estamos, e peço que os irmãos estejam em oração também diante desse propósito, viu? Não podemos deixar de orar. E vamos agora também entrar na parte administrativa, né? A parte administrativa, não sei se vai ser possível o telão. Tem um versículo, Êxodo 35, 21, que condiz com essa parte. E as formas de contribuições, nós temos aqui o gasofilácio, temos a maquininha, temos o Pix, né, da igreja. Não sei se é possível projetar aí as formas de contribuição. E a palavra de Deus diz assim, em Êxodo 35, 21. Aqueles que puderem abrir vossas Bíblias também, papel e digital, fique à vontade. Êxodo 35, 21, que diz assim, olha que interessante essa passagem bíblica. Diz assim: e todos que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Amém? Bom, essa questão é uma questão que aí fora gera muita polêmica, nós sabemos disso, e nós não podemos dar ouvido para as coisas aí de fora, que quer gerar polêmica em nosso meio, essa questão de dizimar, ofertar na casa de Deus. E diante disso, a tenda precisava ser montada, precisava ser feita, e Deus falou para Moisés para que o povo trouxesse, e o povo começou a trazer brinco, ouro, prata, lã, madeira, enfim. E chegou um dado momento que, olha que interessante, desse capítulo aqui, 35, se não me falha a memória, até o 40, 41, vai relatando sobre a construção do templo, da tenda. Chegou uma hora que o povo trouxeram tanto que Moisés teve que falar para o povo parar de trazer. Para, porque já está sobrando, né? Não precisa mais. Isso vocês podem ter certeza que é uma das coisas que eu jamais vou subir aqui e falar para os irmãos, porque a partir do momento que nós passamos a não trazer aquilo que Deus, a parte, né? Aquilo que Deus coloca em nossas mãos, nós, por incrível que pareça, é algo assim, sabe, que a gente não consegue muitas das vezes entender. É como se nós passamos a perder, não seria perder, a palavra me falta aqui, mas é como se nós não estivéssemos debaixo da bênção de Deus, quando passamos a não trazer. Moisés teve que fazer isso aqui. Para, porque já tem demais, vai sobrar, não precisa mais. Mas agora no nosso contexto, hoje, nós precisamos, porque você sabe como funciona a casa da gente, a igreja não é diferente. Temos a manutenção, temos funcionário, temos água, temos luz, temos uma série de coisas. Isso quando não parece alguma coisa da prefeitura diferente aí, querendo levar o dinheiro injustamente. Eu falo isso porque a gente acompanha na diretoria, sabe? É complicado. E se não é através dos dízimos, das ofertas que os irmãos trazem, a escola bíblica não funciona, o ministério infantil não funciona, nada funciona, tudo para. E não podemos deixar as coisas paradas. Tem uma limpeza, tem os produtos de limpeza.
E tudo isso é destinado para a obra de Deus. Amém? Vamos orar nesse momento, diante desse propósito? Senhor Deus e Pai, consagramos ao Senhor, meu Deus, todos os dízimos, todas as ofertas que serão depositadas em Tua casa, Senhor. Também peço ao Senhor, dê sabedoria, Senhor. Dê sabedoria para com aqueles que irão lidar com esses valores, Senhor. Esses valores que adentram diante da Tua casa para a Tua obra. Dê sabedoria, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E que haja também, Senhor, peço ao Senhor a multiplicação, Senhor. Que haja multiplicação em nossas finanças. Que haja multiplicação em finanças da Tua igreja, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E não nos deixe faltar, Senhor. Não nos deixe faltar o alimento sobre as nossas mesas. Não deixe faltar o teto sobre as nossas cabeças, Senhor. E que também peço ao Senhor, aqueles que têm enviado seus currículos aí, procurando um emprego, Senhor. Conceda ao Senhor, meu Deus. Conceda ao Senhor. Honra teus filhos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Recorremos ao Senhor, pedimos ao Senhor, clamamos ao Senhor. Porque a quem recorreremos nós, a quem pediremos nós, se só o Senhor pode fazer nesses momentos para nossas vidas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos que vierem até aqui no gasofilácio, venha pelo corredor central, saiam pela direita ou pela esquerda. E aqui também estarão as irmãs recolhendo os pedidos de oração a qual nós estaremos durante a semana orando. Amém? Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Se o
Graças e paz, irmãos. Amém. Hoje vamos ter a alegria de estar ouvindo, trazendo a mensagem do nosso irmão Murilo. Para quem não sabe, o Murilo é formado no curso de Teologia, bacharel em Teologia na Faculdade Teológica, que é o mesmo curso que eu, o pastor Rodrigo Capuzzo e outros pastores também fizeram, né? Então o Murilo já concluiu o curso, já é formado, então está nessa fase de ganhar mais experiência, se preparar futuramente para o concílio, mas com bastante alegria. O pastor Rodrigo pediu para nós estarmos passando essa oportunidade para ele essa manhã e vamos ouvir com o coração bastante atento, tá? O Murilo, esse jovem, tem trabalhado com outros jovens aqui da igreja também, e vamos ouvir, vamos apoiar, vamos estar aí vendo que Deus tem algo especial para falar para nós essa manhã também. Vamos orar então pelo Murilo, abençoando ele, pedindo que Deus fale no nosso coração. Pode estender suas mãos se você assim desejar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa manhã e nós queremos apresentar ao Senhor a vida do nosso irmão Murilo, Deus, esse jovem dedicado ao estudo da palavra. Eu peço que o Senhor possa estar usando ele essa manhã para falar ao nosso coração aquilo que o Senhor já preparou, Deus, que seja mais uma vez uma manhã bastante especial da tua palavra. Nós pedimos que o Senhor abençoe ele em todos os seus caminhos, no seu futuro, na sua família, no seu trabalho, com todos os seus sonhos, e que ele possa continuar sendo usado pelo Senhor, mas faça que o nosso coração e que a nossa mente nesse momento possa estar totalmente aberto, não haja qualquer impedimento para ouvirmos aquilo que o Senhor quer falar a nós. Nós abençoamos o Murilo em nome de Jesus, amém. Que a vontade de Murilo, Deus te abençoe. Graças a Deus, irmãos. Amém. Gostaria de compartilhar com vocês o texto de Tiago 5, os versos do 13 ao 18. E a palavra de Deus diz assim: algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era humano como nós, e no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir suas colheitas. Amém? A oração é uma temática que a gente sempre ouve, irmãos. É algo comum na nossa caminhada cristã, desde a pessoa mais jovem ao recém-convertido, até a pessoa mais experiente. Ela sempre ouviu falar de oração, de uma vida de oração e de momentos que temos que ter de oração, desse contato com Deus. E por que a gente fala de oração? Por que falar do trivial, que é oração, o simples, o básico, né? A gente fala de oração, a gente fala do trivial, dessas disciplinas espirituais, de orar, ler a Bíblia, jejuar, porque a gente sempre tem mais a aprender sobre essas temáticas. E a gente também, além de aprender, a gente vai adequando o que a gente conhece, a nossa experiência, com o nosso conhecimento. Então, às vezes a gente tem um certo conhecimento dessa temática que a nossa experiência não bate. A gente rever de novo esse conceito tão básico, essa temática tão fundamental, a gente abre nossos olhos, a gente consegue reavaliar muitas situações que a gente está vivendo, né? E a oração, ela é a nossa conexão com Deus, e não só com Deus, né? Com os homens também. Através do texto aqui, né? Esse texto aqui, ele nos mostra 2 maneiras que essa conexão se dá. Primeiro com Deus e depois com os homens, né? E no verso 13 diz assim, a primeira parte: algum de vocês está passando por dificuldades? Então, orem. Esse ponto aqui, ele é bem individual, né? Alguém está passando por dificuldade? Então, ore. Mas
a nossa pergunta é: que tipo de dificuldade que Tiago está falando, né? Porque tem vários tipos de dificuldade. Pensando nesses vários tipos de dificuldade, irmãos, a gente pode pensar num grupo amplo, né, sobre isso. A gente pode pensar em 3 formas de sofrimento que acontecem e por qual nós passamos. A primeira causa é aquela causada por nós mesmos, né? Então a gente toma alguma atitude errada com alguém, nos nossos relacionamentos, a gente infringe a lei, né? A gente passa do ponto em algum momento da nossa vida, então nós vamos acabar sofrendo, colhendo os frutos daquilo que a gente fez. E a gente vai sofrer as consequências, né? E a gente vê isso, por exemplo, na Bíblia, né? Alguém, por exemplo, como Davi, ele causou o próprio sofrimento quando em 2 Samuel, é nos relatado que ele não foi para a guerra, que era um dever do rei, e ele acaba adulterando. O sofrimento que recaiu sobre ele foi a morte do seu filho. Ele ficou muito mal porque Deus tinha falado que aquilo ia recair sobre ele. Então ele causou aquele sofrimento para si, porque a lei de Deus em Êxodo já prescrevia os tipos de sofrimento que iriam acontecer. Então esse é um dos primeiros tipos de sofrimento que a gente pode que a gente pode sofrer, né? O segundo é o causado por outras pessoas. Outras pessoas podem causar sofrimento para nós, nos prejudicando, nos ridicularizando, sabotando o nosso trabalho, e tem diversas maneiras, né? E vem à nossa mente a primeira coisa aqui, uma das primeiras histórias que a gente lembra, é a história de José. Os próprios irmãos, com inveja de José, sabotaram o seu irmão, venderam o seu irmão para o Egito. Ele sofreu demais com essa questão, ser vendido como mercadoria, ser tratado como mercadoria. A gente tem um apóstolo Paulo no Novo Testamento, no livro de Atos, é relatado várias vezes que ele foi sabotado por pessoas que não gostavam dele por conta da sua fama de perseguidor. Então, esse é outro exemplo de sofrimento causado por outros, e daí por diante, né? E tem o terceiro tipo de sofrimento, que é o sofrimento causado pelaquilo que nós podemos chamar de contingência, né? Ou, para ser menos filosófico aqui, chamado de imprevisto. O imprevisto é alguma coisa que está sempre nas nossas vidas, né? E, como o Tiago diz no capítulo anterior, ele fala que a vida é como a erva, ela é como a erva e como a fumaça, ela aparece e ela vai embora. O caráter das nossas vidas, ele é transitório, ele é passageiro. Coisas que estavam certas num momento, elas são incertas em outro. Coisas que estavam indo bem aos nossos olhos de uma maneira, de outra, elas dão errado, né? Então, a nossa vida, ela é tomada por isso, por esses imprevistos, né? E isso causa sofrimento na gente. Um dos sofrimentos que todos nós passamos por essa contingência, por esse imprevisto em nossas vidas, foi a pandemia, né? A pandemia trouxe uma série de desdobramentos e de sofrimentos, de consequências psicológicas e sociais que afetaram todas as nossas vidas, desde 2020 até meados de 2022. Então, pensando aqui em relação ao sofrimento, essas são as 3 grandes causas do sofrimento. E como ele não sabe qual sofrimento que é, e nem eu sei qual sofrimento que você passa, por qual momento você está passando na sua vida, a recomendação dele é uma só: ore, fale com Deus. Na oração, irmãos, a gente exprime os nossos desejos, as nossas angústias, as nossas tristezas, os sentimentos mais profundos que tem na nossa alma para com Deus. É um jeito da gente reencontrar nossas forças para seguir os nossos caminhos, né? E quando a gente lê os Salmos, a gente vê alguns salmos, o salmista
profundamente triste, profundamente angustiado, profundamente perplexo por coisas que estão acontecendo, e ele questiona Deus, e ele amaldiçoa as pessoas, mas ele está diante de Deus expressando tudo aquilo que tem no seu coração, a frustração que ele passa. É uma maneira da gente conseguir lidar com tudo aquilo que nos ocorre, orando, falando com Deus, encontrando as nossas forças, nos reorganizando perante o nosso Criador, aquele que a gente sabe que tem as respostas que nós precisamos para todos os tipos de sofrimentos que a gente está passando. Para qualquer um, para qualquer idade, o Senhor é a nossa força. É fundamental a gente encontrar força em Deus. Descarregar a Deus tudo aquilo que nós sentimos, a nossa angústia, como Jesus no Getsemane. Senhor, eu não quero essa cruz, eu não quero esse fardo, eu não quero, mas é o Senhor que tem preparado isso para mim, eu vou enfrentar, né? E a Bíblia é maravilhosa porque ela diz que esse Jesus que passou por isso, ele é o nosso sumo sacerdote, e ele entende exatamente as nossas tristezas, por ter passado, por ter sido humano, por ter sido provado, assim como nós somos provados. E ele nos entende, e ele nos promete um bálsamo, ele nos promete refrigério. Então, orar é encontrar forças em Deus, é nos reconectar com Deus, é nos aliviar das nossas frustrações, dos nossos fardos, porque ele, em Jesus Cristo, ele prometeu aliviar os nossos fardos. Amém? E no verso 13 ele continua: alguém está feliz? Cante louvores. E uma coisa que é natural para quando a gente está feliz é ter um coração agradecido, é ter um louvor a Deus, é louvar e agradecer ao nome do Senhor. Louvar é uma maneira da gente elogiar a Deus, né? E é a maneira que Ele escolheu para ser elogiado. É a maneira que Ele escolheu para ter esse contato conosco, né? Quando a gente começa a adorar a Deus, nesse momento que passa da extrema tristeza para a felicidade, a gente começa a relembrar e perceber o quanto Deus é bom, o quanto Ele já fez por nós, o quanto Ele está fazendo por nós, e o quanto Ele fará por nós. E aquilo que é o mais importante, aquilo que Ele já fez em definitivo por nós, que é a nossa salvação. O apóstolo Paulo fala que aquele que entregou o seu próprio Filho, ele também tem outras coisas e outras bênçãos para nos dar. Em Romanos 8, é isso que ele nos diz. E um livro que a gente pode aprender muito sobre louvor, adoração, essa maneira de ser grato ao Senhor, é um livro que ele é meio controverso, né, nesses momentos que a gente passou, por exemplo, de pandemia, nesses momentos de crise de saúde, crise econômica, crise política. O pessoal usa muito o livro de Apocalipse para falar dos grandes sinais, dos acontecimentos futuros que vão acontecer, e o desastre, e todo aquele imaginário apocalíptico que a Bíblia não nos quer trazer, mas que a cultura e o tempo nos trouxe através do Apocalipse. E o Apocalipse ele não quer só trazer essa revelação daquilo que vai acontecer, ele traz isso também, mas é um livro que ele fala muito de adoração. Por exemplo, nós temos cerca de 8 capítulos no Apocalipse, que ou é grande parte do capítulo, ou metade do capítulo, nós temos canções que o apóstolo João está vendo as pessoas entoarem. E no cerne das canções está sempre a grandeza de Deus, aquilo que Ele fez por nós, aquilo que Ele vai fazer. O livro começa falando daquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Ou seja, o livro começa mostrando, e nessas canções tem esse espírito de mostrar: ei, é o Deus que salvou no passado, é o Deus que fez uma aliança com o seu povo no passado, é o Deus que pelo seu Filho garantiu a aliança e a salvação dos povos.
A promessa que ele fez a Abraão de todas as famílias serem benditas, ele cumpriu em Jesus. E é o Deus que vai vir de uma vez por todas para restaurar este mundo de caos. Então, no capítulo 4, capítulo 7, capítulo 11, 12, 15, 16 e 18, e 19 do Apocalipse, nós encontramos ali motivos para adorar a Deus. Nós encontramos a adoração verdadeira ao Senhor, como encontramos no Antigo Testamento, e nós encontramos agradecimento pelo aquilo que virá, pelo triunfo que Ele nos prometeu e Ele vai realizar. Então, louvar a Deus é importante. E no livro de Apocalipse a gente aprende essa adoração, que não é uma adoração que a mente humana projetou, como é os salmos, aos casos de a pessoa escrevendo ali o seu poema, escrevendo a sua canção, mas é o caso do próprio Deus revelando como devemos adorar. E além desses motivos, é fundamentalmente agradecer a Deus pela nossa vida, pelas bênçãos que Ele já nos deu, e por Ele sempre estar nos abençoando com toda sorte de bênçãos espirituais. Ser alegre e agradecer a Deus, ter um coração grato a Deus quando Ele nos responde, quando Ele nos mostra a sua misericórdia, é essencial para nós. Agora, nos versos 14 e 15 aqui, irmãos, a gente encontra uma outra forma de oração, um outro momento de oração em nossas vidas, que não é mais um aspecto individual. Primeiro, o aspecto individual, a gente se alinha com Deus e Ele nos reorganiza para enfrentar diversas situações, inclusive aquilo que o verso 14 e 15 fala, que é o seguinte: alguém está doente, chama os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Esse segundo aspecto que o Tiago fala aqui, que a gente pode entender, é um aspecto comunitário, onde nós vamos começar a nos conectar com os nossos irmãos. Pedidos de oração nos conectam, irmãos. A gente se conecta com a dificuldade do irmão. A gente se conecta por empatia, se colocando no lugar por essa dificuldade que o irmão está passando, por esta crise. Dificuldade essa que a gente vai saber quando ele revelar por aquilo que ele está pedindo oração, ou não, ele só pediu, não, ora por mim, eu estou bem, estou precisando de oração. Então a oração, além da gente se conectar com Deus, a gente vai se conectar com o próximo através do sofrimento, da agonia, ou do que ele estiver passando. O óleo também, no contexto aqui que o Tiago está nos falando, ele pode representar duas coisas. A primeira é que o óleo, para curar as feridas das pessoas, por isso, ungir a pessoa com óleo, porque no começo da carta, ele fala que ele escreve para as 12 tribos de Israel que estão dispersas. Ou seja, ele está escrevendo para judeus após um período grande de perseguição que se espalharam por todos os cantos ali do continente conhecido. Então, se alguém estivesse com dificuldades, esse óleo ia ajudar na cura. Um outro simbolismo, uma outra coisa que a gente pode perceber aqui também, que o óleo também representa o Espírito Santo, que é a unção de Deus sobre nós, essa conferência do poder, da cura e da presença de Deus em meio às nossas vidas. E refletindo aqui nesses versos, a gente pode pensar no chamado que Deus tem a nós, no chamado à humildade. Um chamado porque a gente precisa reconhecer as nossas fragilidades. A gente pedir oração, a gente buscar oração,
é reconhecer que a gente é frágil, é reconhecer que somos vulneráveis perante essa vida, perante as coisas, que não temos todas as respostas e precisamos de ajuda. E é uma maneira de reconhecer também que Deus, Ele nos cura, Ele nos livra e Ele nos abençoa através de pessoas. Não é à toa que o verso fala para ajudar uns aos outros, né? As pessoas, Deus usa pessoas também, pessoas que, como o próprio Tiago discorre aqui na carta, pessoas que com a sua boca elas louvam a Deus e também elas amaldiçoam o próximo, pessoas que nos ferem e nós ferimos pessoas, nós ferimos os nossos irmãos nos ferem, mas mesmo assim, Deus, pela sua misericórdia, Ele nos usa para trazer cura para as pessoas. Então, a gente está orando uns pelos outros. Essa oração comunitária, ela nos traz esse senso de humildade, nesse sentido, a nossa vulnerabilidade de que Deus, Ele usa as pessoas para trazer cura, para nos trazer alento, nos trazer alívio. E nós cremos que Deus, Ele pode trazer cura física, como o verso aqui nos ensina. Cura física, essa cura que nós precisamos, a cura do nosso corpo, de uma doença grave. Nós sabemos que Deus pode responder, como Ele também não pode responder. Nós vamos entrar na presença dEle para interceder pelo nosso irmão, crendo no seu poder, crendo na eficácia da oração, sabendo que Deus, Ele é poderoso para fazer aquilo que a gente pede, Ele vai fazer muito mais. Por isso que nós oramos, por isso que nós sempre estamos compartilhando o motivo de oração, porque nós cremos nesse Deus, nós cremos nesse poder, nós cremos nessa cura. E nós já ouvimos aqui na igreja, nós ouvimos já de outros irmãos que nós conhecemos em outros locais, as maravilhas que Deus faz de cura física, as maravilhas que Deus faz, a pessoa estando no hospital desenganada e Deus ia ali e Ele agir. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nos conecta. Nós precisamos crer que Ele vai agir. Ele pode não agir. Ele pode fazer uma coisa diferente, como a gente está orando, persistindo em oração, e Ele levar a pessoa porque a gente está orando. Mas nós continuaremos crer que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e do que pensamos. E falando dessa cura, continuando a falar dessa cura através dos irmãos, mas dessa vez uma cura espiritual, o verso 15 termina falando: se cometeu algum pecado, será perdoado. No 16 ele continua: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. O pecado, irmãos, nós já sabemos, mas sempre é bom repetir, sempre é bom lembrar que o pecado, ele traz culpa, ele traz peso espiritual, ele traz peso também no nosso corpo, porque o salmista, ele diz assim no Salmo 32, enquanto não confessei o meu pecado, ele diz que ele sentia os ossos apodrecerem. Isso tem uma explicação. A psicologia moderna, ela nos fala de doenças psicossomáticas. O que são essas doenças psicossomáticas, irmãos? Elas são doenças que a mente transfere para o nosso corpo por ela não conseguir resolver as tensões que nela estão passando. Ou seja, você está muito estressado com um assunto, você está muito irritado, ou você está muito aflito, o seu corpo vai ter reações físicas do estresse psicológico que você está passando. E o pecado, ele pode trazer isso. Ele pode tanto redundar em doenças físicas, como ele pode redundar nessa doença espiritual da gente não conseguir mais se conectar com Deus, não conseguir mais se conectar com o nosso próximo. Então,
ele nos receita o remédio da cura aqui, que é os irmãos orarem uns pelos outros, confessar os pecados uns pelos outros. E na nossa vida, né, o pecado não vai ser uma coisa que acontece uma vez ou outra, né, mas é uma coisa que nos incomoda sempre, e sempre vai estar nos incomodando. E pensando sobre isso, nas famosas 95 teses, Martinho Lutero, ele abre com a primeira tese dizendo assim, ao dizer, fazei penitência, nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse penitência. Aqui ele está falando de Mateus 4,17, quando Jesus começa a pregar. Jesus diz assim, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. A penitência aqui é uma tradução do latim. Então nós podemos trocar penitência por arrependimento. E um dos remédios que nós temos que tomar contra o pecado durante toda a nossa vida cristã, durante toda a nossa vida, é o arrependimento. Sempre temos que estar prontos a se arrepender do pecado, a se arrepender desse erro que nos amarra, nos traz culpa, que nos traz peso e nos leva para longe de Deus, longe da comunhão de Deus, longe da comunhão com os irmãos. E para a gente cumprir essa indicação de se livrar do pecado, Tiago está falando para a gente confessar o pecado uns aos outros, né? E eu sei que no nosso meio cristão, principalmente no cristão evangélico, a gente não tem esse costume, ou alguns não têm o costume de confessar o pecado para algum irmão, né? Confessar o pecado para os irmãos, mas isso é um mandamento bíblico, e o Senhor está nos prometendo cura através dessa ação, né? Mas mesmo como um mandamento bíblico, mesmo como uma indicação bíblica, nós temos que tomar cuidado, né? Porque eu pelo menos tenho essa experiência, não sei se os irmãos têm essa experiência, de você se confessar com uma pessoa, você abrir os seus segredos para alguém, e a pessoa ser um tremendo de um fofoqueiro, um tremendo de um falastrão. Isso é horrível. Isso é horrível. Em vez de trazer cura, essa pessoa está trazendo mais culpa e mais vergonha para a nossa vida, de vez de nos ajudar. Então, um cuidado que a gente tem que ter para confessar nossos pecados é conhecer com quem a gente está falando. A gente ter boas amizades com os nossos irmãos. Conhecer os irmãos com que a gente anda, ter amizade, de um dia almoçar com o irmão, um dia tomar um café, de você ir contando as coisas aos poucos, fazendo algumas revelações da sua vida, para você poder chegar nesse nível de se confessar com o seu irmão, para você obter essa cura. Porque nós sabemos que Deus, Ele pode usar o irmão para nos ajudar nesse processo de luta contra o pecado. Isso é uma promessa de Deus, Ele cumpre essa promessa, mas nós também temos que ter essa cautela, porque o diabo está atento às nossas brechas, ele sabe as nossas brechas. E por que a gente acha que não? Alguém que não consegue controlar a sua língua não é utilizado pelo diabo para nos enfraquecer mais ainda. Então, a gente tem que sempre estar atento a isso. Outra coisa que a gente tem que estar atento nessa questão de confessar aos pecados é a gente não ser egoísta e utilitarista. Pessoa utilitarista, né, é aquela que só quer saber daquilo que é útil para a vida dela, ela só quer extrair tudo que é útil para a vida dela, sem se importar com os outros. E no texto, e no Evangelho, nós aprendemos que a gente não pode ser assim. A gente não pode ser egoísta, a gente não pode ser utilitarista, a gente não pode ser essa pessoa que só quer extrair o bem dos outros e não quer dar nada. Porque Jesus diz, mais bem-aventurado aquele que dá, é dar do que receber. Então, ao procurar alguém para se confessar, a gente tem que ser e pensar também, será que eu sou essa pessoa que alguém pode contar comigo, para contar os seus segredos, para confessar os seus pecados? É uma coisa a se pensar, uma coisa a se refletir, será que eu estou dando
lugar a Deus para ser usado, para que Ele cure pessoas, para que Ele se reconecte com pessoas através do perdão dos pecados, ajudar as pessoas a crescer no conhecimento e no seguimento de Cristo? Será que eu estou sendo essa pessoa que está sendo mais bem-aventurada em dar a atenção, em dar o tempo, em dar as instruções bíblicas para que a pessoa siga Jesus e continue a seguir? Então, isso é uma outra reflexão que temos que trazer na nossa mente quando pensamos em confissão de pecados. E, além disso, temos que fazer isso e lembrar de confessar nossos pecados, porque às vezes quando nós estamos numa caminhada de seguir a Jesus, numa caminhada de seguir a Deus, de santidade, às vezes a gente esquece que a gente é pecador. E a gente se sente tão alto na nossa santidade, que a gente esquece que a gente peca. A gente esquece que esse tipo de orgulho também é pecado. Confessar os pecados nos faz lembrar da nossa humanidade. E faz lembrar que a gente é pecador e a gente tem que se compadecer daquele que peca. E não apontar, mas ajudar a pessoa nesse caminho, nessa jornada de seguir a Cristo. E no ato de confissão, para ser curado por Deus, a gente sente um peso. Pô, a gente tem que confessar para Deus bem, mas Ele está prometendo cura também através dessa confissão para o irmão, mas essa confissão é difícil, porque às vezes a gente faz coisas pesadas, coisas que são difíceis de falar, coisas que, como que eu vou explicar para a pessoa que eu fiz isso? Isso não tem explicação. Eu sei que Deus entende, mas será que o mundo vai entender? Que isso nos traz pecado, traz esse peso, mas a boa notícia é que em Jesus, esse peso, essa culpa, esse mal que nos acorrenta e quer nos impedir de chegar e continuar caminhando, olhando para o nosso Cristo, ele foi vencido de uma vez por todas por Deus na cruz de Cristo. E nós sempre temos que lembrar que Deus, Ele venceu os pecados e nos foi mundo de uma vez por todas em Cristo Jesus na cruz. Essa lembrança, essa verdade bíblica vai nos libertar quando nós tivermos que confessar os nossos pecados. Neste momento de cura, essa verdade, ela vai nos libertar de uma maneira que nós nunca tínhamos pensado ou cogitado. Porque terminando o verso 16, ele diz assim: a oração do justo tem grande poder e produz grandes resultados. Ou em outras versões, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Deus ouve a nossa oração, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus ouve as nossas orações. E Ele quer me curar, Ele quer curar você, Ele quer curar todos que estão aqui dos embaraços que o pecado tem trazido em nossas vidas, desse peso que ele pode ser deixado em nossas vidas. E a oração do justo vai fazer muito por nós. E terminando aqui, no verso 17 e 18, ele nos traz o exemplo de Elias. Diz assim: Elias era humano como nós, e no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir suas colheitas. Então após ele nos mostrar essa oração individual, que a gente encontra as nossas forças e nos reconectamos com Deus, essa oração por cura física e por os problemas dos nossos irmãos e pela cura espiritual e a confissão de pecados, ele nos mostra um grande exemplo do Antigo Testamento. Ele nos mostra o exemplo de Elias, que nós conhecemos quando Elias faz esse desafio, quando Elias passa por isso, que é quando ele desafia os profetas de Baal, quando Deus está falando
corrigindo Acabe, está corrigindo o povo. E ele está falando que ele vai trazer essa chuva e essa falta de chuva e depois a chuva, primeiro como punição ao seu povo e depois como a chuva como alento ao seu povo. E Elias é um exemplo bem emblemático, né? E é muito interessante que ele fala Elias humano como nós. E nós sabemos que depois de Elias ter orado, descido fogo do céu, consumido a oferta no altar, depois de Elias ter, como cumprimento do trato, aniquilado com os profetas, os 400 profetas de Baal, nós vemos também que Elias, no mesmo tempo que ele vê e fala para o seu ajudante que uma nuvem do tamanho da mão de um homem está lá no céu e ele é o sinal que vai chover. E esse mesmo Elias, que quando a carruagem do rei está indo para a cidade real, Elias, diz a Bíblia, que tomado pelo Espírito do Senhor, ele corre muito mais que a carruagem, chega antes na cidade. Elias, que viveu esse sobrenatural de Deus, ele se acovarda, ele tem medo, porque a mulher de Acabe estava assassinando os profetas. Ela falou que jurou pelo Deus dela, o Deus Baal, que ela ia acabar com a vida de Elias. Ele temeu e ele foi se esconder, ele não queria mais viver, e ele entrou numa tristeza profunda. Mas Deus ouviu a oração de Elias, esse homem que passou por esse alto, por esse baixo, e depois dele ter passado por esse momento de tristeza e fuga profunda, ele volta e ele faz aquilo que Deus pede para ele fazer. Então, esse é um grande exemplo que Tiago nos traz, né? De uma pessoa que, como nós, humana, orou, ele tem seus altos e baixos, mas Deus fez grandes coisas através da vida dele, que nos mostra que o grande poder da oração e a grande chave da oração é aquele que nos ouve, aquele que é misericordioso para nos ouvir e nos responder. Não importa quem ora, mas se orar com sinceridade, se orar com verdade, aquele que pode responder, ele vai fazer muito mais daquilo que nós pedimos e do que pensamos. E observando esse texto, vendo esses movimentos de oração individual, coletivo, a gente quer pôr em prática essa grande verdade que Deus nos traz da oração. E a única coisa, e o meu único desejo, o nosso grande desafio para depois de ouvir a palavra e para colocar em prática, é que o Senhor nos ajude a entender essas dimensões da oração, nos dê humildade para praticar aquilo que nos foi ensinado, que nós reconheçamos que nós estamos em falta em algumas áreas, em outras até que não, da oração, mas que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele venha me capacitar, ele venha capacitar você, para que nós sejamos, como diz esses versos, nós possamos orar, nós possamos nos alegrar em Deus, nós possamos orar pelos nossos irmãos, para que eles tenham cura física e soluções dos seus problemas, para que eles tenham curas espirituais, e para que a gente esteja cada vez mais conectado com o Senhor. Amém? Gostaria que os irmãos fechassem seus olhos, eu estava nesse momento. Senhor meu Deus, Pai amado, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor, que ela nos corrige, que ela nos edifica, que ela nos aponta o caminho que temos que seguir, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelos exemplos que o Senhor nos mostrou, homens como Elias, Senhor, como Paulo, como Davi, Senhor, e tantas outras coisas que o Senhor falou por aqui. Que a oração, Senhor, ela esteja presente, Senhor, sempre em nossas vidas, Senhor. E que o Senhor sempre venha, Pai, nos alinhar com a sua vontade, com o seu desejo, com o seu querer.
Que o Senhor também nos alinhe, Pai, com os nossos irmãos, com o nosso próximo, que venhamos ter, Pai, empatia, que venhamos nos colocar no lugar do nosso próximo, Pai. E que sempre possamos estar diante deles, dos nossos próximos, do nosso próximo, Pai, do nosso irmão, com humildade e sabendo reconhecer, Pai, que o Senhor vai ouvir a nossa oração, que o Senhor vai ouvir aquilo que temos para pedir, aquilo que temos para relatar para o Senhor, e que o Senhor pode ou não pode ouvir a nossa oração, mas nós vamos estar sempre, insistentemente, crendo e orando no Seu santo nome, Senhor. Pai, nos capacita para ser essas pessoas que vão estar prontas, Pai, a atender os nossos irmãos na nossa dificuldade, a ajudar nas debilidades espirituais, Pai. Que vamos ser, Pai, essa pessoa que Jesus falou, agraciada e bem-aventurada, feliz em ajudar primeiro do que querer receber. Nos ajuda, Pai, nesse momento, Pai. Sabemos, Senhor, que muitas vezes fomos feridos, fomos machucados, também machucamos e ferimos as pessoas, Pai. Mas nós pedimos, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, para que possamos ser esse canal de bênção, esse canal de cura que o Senhor nos apresentou, Pai, que a Sua palavra nos diz. Queremos que a nossa oração tenha um poder, Pai, porque o Senhor é misericordioso e verdadeiro, poderoso para agir em cima daquilo que nós pedimos para o Senhor, Pai, nos surpreendendo sempre, Pai, mais daquilo que nós estamos pedindo, detalhando para o Senhor, revelando ao Senhor. Nos ajuda, Pai, neste momento. É isso que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, nos despedir essa manhã, receber a bênção. Obrigado, Murilo, pela palavra. Se Deus permitir, estaremos à noite. Levante suas mãos para o céu. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos por essa mensagem. O Senhor falou ao coração de cada um. Pai, eu peço que o Senhor nos abençoe nesse dia. Faça que possamos ter um dia abençoado. E se o Senhor permitir, possamos estar à noite novamente em comunhão. E agora eu peço que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a paz de Jesus Cristo e as comunhões do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, vá com Deus, até a noite, se Deus permitir.